Doenças silenciosas que podem provocar sérios danos à saúde se não forem diagnosticadas e tratadas a tempo. As hepatites virais têm cura na maioria dos casos. Para tanto, é necessário ficar atento aos sintomas que levam à inflamação do fígado e adotar medidas de prevenção e fazer o diagnóstico precoce. Esses alertas fazem parte do Dia Mundial de Combate à Hepatite, que é celebrado nesta sexta-feira, dia 28 de julho. Acompanhe. E nesta sexta-feira nós falaremos mais sobre o Dia de Combate e a importância de evitar a hepatite. E essa doença, muitas vezes, ela é silenciosa e gera muitas dúvidas de como ela se manifesta, o que a gente deve fazer para evitar. E para entender um pouquinho mais sobre esta doença, muitas vezes silenciosa, hoje nós vamos conversar com a Viviane Andrade, que é assessora da Vigilância Epidemiológica, e também com a Andressa Vedovato, que é enfermeira-chefe do Serviço de Epidemiologia e do SAI, que é o Serviço Especializado da Vigilância Epidemiológica. E a gente vai bater esse papo hoje para que você entenda um pouquinho mais. Bem-vindas à TV Erechim. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Pois é, a gente vai falar sobre a hepatite. Ela é uma doença de poucos sintomas quando ela começa a se manifestar, para a gente entender. E o que é a hepatite? Sim. Então, a hepatite, inicialmente, ela apresenta pouco ou nenhum sintoma. Porque ela é uma doença que vai evoluindo, né? E os sintomas, por vezes, eles aparecem somente quando ela já está num estágio mais avançado. Então, esses sintomas, muitas pessoas, até no estágio mais avançado da doença, não apresentam sintomas. Então, isso faz com que, né, o diagnóstico precoce seja difícil. Mas, quando surgem sintomas, eles são principalmente cansaço, mal-estar. Por vezes o paciente apresenta, a pessoa que está, né, com a doença apresenta a pele e os olhos amarelados, indigestão, né, que é aquela sensação de que o alimento não foi digerido, né? Então, e outros sintomas gerais, né, dor no corpo, mal-estar, né? Então, esses são alguns dos sintomas mais comuns. Viviane, ela é uma doença que se desenvolve no fígado da pessoa? Sim, ela ataca principalmente e especificamente o fígado, né? Sim. A gente tem 3 tipos mais comuns, digamos assim, que é a hepatite A, B e C. A hepatite A, ela tem vacina, que é a partir dos 15 meses de idade, podendo a criança se vacinar até antes de completar 5 anos. Sim. Então, é uma doença que tem uma prevenção com vacina. Já não temos casos aqui em Erechim já há alguns anos de hepatite A, porque ela é transmitida pela água contaminada, verduras contaminadas, legumes crus, peixes, carnes mal cozidas, ela pode ser transmitida. Desde que foi introduzida a vacina da hepatite A, que foi em 2014, os dados mostram que a incidência caiu bastante no Brasil, no estado, e aqui em Erechim a gente não tem casos. Hepatite B também tem vacina, e ela também, né, acomete o fígado, como a Andressa falou. Os sintomas, eles demoram a aparecer, né? Então, isso, se a pessoa não costuma fazer os exames de rotina de uma maneira preventiva, que a gente vai estar falando um pouquinho mais para frente sobre os testes rápidos, que vem facilitar como é que se diz, o diagnóstico e se tem a doença, né? E a hepatite B, ela também está no calendário vacinal, né? A gente faz um trabalho, é um esquema com 3 doses. Então, se você que está nos assistindo não sabe se está com o esquema completo ou por acaso está com dúvida, procura a unidade básica de saúde mais próxima,
para poder estar atualizando, que é muito importante, né? E a hepatite C, ela infelizmente não tem uma vacina. Sim. Então a gente tem a prevenção, né? Que são os cuidados de proteção, uso de camisinha, não compartilhar materiais de manicure, alicates de unha, os estúdios de tatuagem, de micropigmentação de sobrancelha, procedimentos estéticos em geral, né? Então é muito importante que todos esses ambientes e esses serviços, eles sigam as normativas da vigilância sanitária, né? E de esterilização, de descarte de material, né? Muito importante a questão do alicate, né? As mulheres, principalmente, que gostam muito de fazer as unhas, ter o seu kit, né? Ou ir num salão que tu saiba que eles seguem o procedimento de esterilização e de higiene, né? E frisando que não adianta lavar com água e sabão, álcool, isso não esteriliza, não mata o vírus, ele é bem resistente, então realmente precisa ser autoclave, precisa ser materiais próprios para isso, né? De alta potência, né? É verdade. Até porque o vírus da hepatite B, ele é um vírus que ele é resistente ao ambiente. Sim. Então ele é capaz de viver no ambiente mesmo sem sangue, né? Por dias. Então, além de ele ser resistente a álcool, né, e precisa desse processo de esterilização, ele também consegue sobreviver fora do corpo humano, né? Então, por isso que a gente intensifica, né, as ações de prevenção. Pois é, Andressa, um tem vacina, o outro não tem vacina. Qual é o risco de não fazer o tratamento certo, este que precisa vacina? E como é que eu controlo o outro que não tem uma vacina? Para a gente entender isso. Então, ambos, após serem adquiridas, tanto a B quanto a C, elas podem levar a um processo grave no organismo, né? Como cirrose hepática, câncer no fígado. Então, se não tratados a tempo, a doença evolui e a pessoa vai ter essas complicações. A hepatite B, a gente tem uma prevenção maior, que é a vacinação. A hepatite C não. Porém, ambas, por mais que eu faça a vacina da hepatite B, eu também tenho que ter os mesmos cuidados com relação à hepatite C que não tem vacina, que como a minha colega Viviane falou, não compartilhar materiais de uso individual, de higiene pessoal, aparelho de barbear, alicate de unha, procurar estúdios de tatuagem, locais onde fazem procedimentos estéticos que estejam com a esterilização em dia, os processos de esterilização em dia, e também ambas, tanto a B quanto a C, elas são de transmissão sexual. Então, a relação sexual sem o uso de preservativo pode estar transmitindo a doença. Seja a relação, todos os tipos de relação sexual, vaginal, anal, oral, então todas elas transmitem. Então, esses são os cuidados, além da vacinação, mas que a gente tem que ter em ambas as hepatites, que é o cuidado na relação sexual também. Viviane, existem formas rápidas de detecção? Quais são os tipos de exames oferecidos hoje pelo município de Erechim? Então, hoje a gente trabalha com os testes rápidos. Esse mês em especial, que faz a alusão às hepatites, né, que é o Julho Amarelo, que a gente chama, através da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância em Saúde, foi feita uma capacitação em todas as UBSs do município com os testes rápidos, né, para estar afinando ainda mais e esse serviço chegue até a população. O que são esses testes rápidos? Tem teste rápido para hepatite B e hepatite C. Eles ficam prontos, o resultado em 15, 20 minutos. Está disponível em toda a rede de atenção básica, na Vigilância em Saúde também. As pessoas podem estar procurando o serviço e solicitando. Nas unidades de saúde, você não precisa chegar na recepção e falar: eu quero teste rápido. Se tiver
alguma vergonha, né? Porque às vezes a população fica constrangida de alguma forma. Então, ela pode estar chegando até a recepção pedindo, eu quero falar com a enfermeira da unidade. E daí a enfermeira vai estar orientando e realizando. Esse teste, então, ele não é um diagnóstico, mas é uma investigação. Então, a partir dali, dando reagente ou não reagente, os testes, vai ser encaminhado para um exame laboratorial, que vai ser encaminhado para o serviço especializado, que vai ser atendido daí lá na vigilância epidemiológica. E a partir do resultado, eu acho que a pessoa ela tem que também se comprometer em fazer o tratamento da forma correta. E por mais que tenha o problema, eu acho que a gente tem que deixar às vezes a vergonha de lado, a insegurança, porque às vezes você pegou uma hepatite, mas você não tem culpa. Porque você foi no salão de beleza, você se apropriou de uma situação de que você não criou ela na realidade. É assim, né? Isso. E também a hepatite ela é uma doença de transmissão vertical que a gente chama. O que é isso? Quando a mãe tem a doença e passa para o filho. Então, muitas pessoas hoje, principalmente pessoas adultas, né? Elas adquiriram a doença lá no passado da mãe, porque não existia testes rápidos ou exames laboratoriais de hepatite B no pré-natal, não existiam vacinas para hepatite B. Então, muitas pessoas hoje, elas são portadoras, mas porque adquiriram da mãe. E por vezes a mãe faleceu e nem sabia que tinha hepatite B. Então, sim, né, são doenças que muitas, né, as pessoas elas não têm, às vezes, procedência, né, da onde foi adquirido aquela doença, né, como você falou, e elas são doenças que necessitam do tratamento tanto para evitar complicações no organismo, quanto para reduzir a chance de transmissão. Porque com o tratamento, elas reduzem a quantidade de vírus circulando no sangue e com isso, consequentemente, reduzem a transmissão de uma pessoa para outra. Então, isso é importante de ambas as formas, né? Sim, é verdade. Aqui no município de Erechim, como é que está o número de pessoas em tratamento, pessoas já curadas? Qual é o mapeamento que o município tem? Hoje no município a gente tem 128 pessoas tratando hepatite B e 13 pessoas em tratamento de hepatite C. Para as pessoas em casa prestarem bem atenção no que a gente vai falar agora, quais são os sintomas que o corpo começa a apresentar quando a gente está começando a desenvolver uma hepatite, que a gente precisa acender aquela luz vermelha e procurar um profissional de saúde para nos ajudar? São cansaço, dor no corpo, indigestão. Por vezes a pessoa fica com os olhos e a parte branca ali dos olhos e a pele ficam amareladas. Distensão abdominal, né? A barriga ela fica distendida. Então são sintomas gerais que a gente fala, que por vezes a pessoa acaba confundindo com várias outras, né? Eu só tô cansada, deve ser o excesso de trabalho, vai passar. Então, às vezes, a pessoa não apresenta os sintomas característicos, que são a pele amarelada, os olhos amarelados, e apresenta apenas esses sintomas gerais. Mas, no geral, é isso, né? Cansaço, dor no corpo, indigestão, náusea, por vezes a pessoa tem muita náusea, muito enjoo, vômito. E a gente precisa prestar atenção também nas nossas fezes e na urina? Sim, pode ter alteração na coloração das fezes, ou seja, as fezes podem ficar claras, por vezes até esbranquiçadas, e a urina escura. Então, às vezes a urina fica com uma cor de Coca-Cola, que aí é quando já está o fígado alterado, né? Sim. Devido à doença. Certo. Então, qualquer sintoma que a pessoa sinta, a rede de saúde municipal ela está à disposição, ela está preparada para orientar as pessoas a fazer o melhor tratamento, a buscar o melhor diagnóstico. E é importante também frisar que antes de sentir os sintomas, coloquem os seus exames em dia, testem, façam esses testes rápidos, está disponível em toda a rede. É muito importante, né, esse diagnóstico precoce, porque muitas vezes esses sintomas já dão indício que a doença já está avançada, né? Então, é bom a gente estar com o check-up em dia. Então, se você faz tempo que não está fazendo exames por algum motivo, procura um serviço de saúde,
faz o teste rápido também está disponível HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Então, em 20 minutinhos sai o resultado e você já fica sabendo as providências que precisa tomar, né? Antes que chegue num quadro mais grave e às vezes que possa estar prejudicando a qualidade de vida das pessoas, né? É verdade. E coloquem as vacinas em dia também, dos seus filhos, dos pais, de todo mundo. E é importante ressaltar que o teste rápido realizado na UBS, ele é muito seguro. Então, ele é tão seguro quanto um exame laboratorial. Ele é um exame que com no máximo 30 minutos fica pronto, não precisa de requisição médica, então o paciente pode chegar na recepção, se não quer falar que quer fazer teste, como a minha colega Viviane falou ali na recepção, pede por uma consulta com o enfermeiro, passa com o enfermeiro, solicita para fazer os testes, são seguros e, como, né, a colega falou, você pode ter um diagnóstico precoce e evitar as complicações. Então, evitar que a doença chegue num estágio mais grave. Verdade. Então, nesse dia aí, vamos prestar um pouquinho mais de atenção ao nosso organismo, às nossas reações, porque a prevenção é o melhor remédio. A gente economiza tempo, a gente economiza dinheiro e a gente não sufoca o sistema público de saúde também, que é importante frisar. Quero agradecer aqui a presença da Viviane e da Andressa, agradecer também à Secretaria de Saúde por disponibilizar seus profissionais para falar sobre esse assunto. Obrigada, nós estaremos sempre à disposição, sempre que o assunto for de importância para o nosso telespectador. A gente que agradece o espaço, né, por estar divulgando essas informações que são muito importantes para a prevenção e nos colocamos à disposição caso alguém tenha alguma dúvida, pode entrar em contato com o setor ou ligar em alguma UBS, né, que é importante a gente sempre sanar as dúvidas. Verdade. Obrigada. Obrigada.